Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de história de hoje. A gente vai estar falando, de um povo que mudou para o Brasil para estar compondo a nossa população hoje, que é a população árabe. Então a gente tem que os árabes, mudaram para o Brasil nos séculos 19 e 20. E eles trouxeram, a cultura deles com eles. E aí, o que a gente acabou assimilando, em alguns aspectos. Aqui a gente tem um armarinho de imigrante sírio em São Paulo na década de 1950, né? Então lá, aqui na figura a gente vê, Sarruf e Stefano, limitada, né? Limitada é um tipo de empresa, né? Olha lá, eles vendiam rendas, fitas, meias e armarinho por atacado. Então eles vendiam para lojistas, né? Não era só para pessoa física, não é? Eles vendiam para que as outras pessoas revendessem. Olha só, no mapa mundi a gente tem esses países árabes aqui, né? E a gente tem que eles estão nesse meio aqui, né, do continente africano. Não é nem na América do Norte, não é na América do Sul, não é na Ásia, não é na Europa e não é na Oceania, tá? Então eles estão aqui, eles vieram dessa parte aqui do continente africano. Aqui, olha só, a gente tem o Oriente Médio e o mundo árabe, né? Temos uma legenda, olha só, contando pra gente que o mundo árabe, temos o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a Líbia, o Egito, a Jordânia, a Síria, o Iraque, o Líbano, a Palestina, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Bahrein, o Catar, o Real, o Omã, Iêmen, tá? Aqui a gente tem o Oriente Médio, a Turquia, o Irã, né? E aí os outros aqui mais embaixo é países de cultura árabe, islâmica e africana, né? Junto e misturado, tá? Aqui a gente tem o jornal, né? Estado de São Paulo, ano 1, janeiro de 1908, número 1. E aí ele fala pra gente que aqui, tava tendo rotas, né? O imigrante. Nessa época, imigrante escrevia com 2 M's, né? Aqui a gente tem a América do Sul, aqui tem a Europa e aqui a África. A gente tem informações do censo do IBGE que fala o seguinte, números de sírios e libaneses de 1920 a 1940 por estado. Então aqui nessa coluna a gente vai ter informação do ano do censo de 1920 e nessa outra coluna o censo de 1940, tá? No Brasil, em 1920 vieram 50.300
337 pessoas. Já em 1940, 48.970. A maioria deles foi para o estado de São Paulo, tá vendo? A gente tem que em 1920 vieram 19.285 pessoas. Em 1940, 24.084 pessoas. Para o Rio de Janeiro, vieram 9.321 pessoas em 1920 e 1940, 9.051. Para Minas, vieram 8.684 em 1920 e 5.902 em 1940. Para o Rio Grande do Sul, a gente tem 2.656 em 1920 e 1.093 em 1940. Então, olha só, aqui fala de onde partiram e para onde se dirigiram os árabes ao chegar ao Brasil. Vocês vão estar vendo que é baseado nessa tabelinha, né? Quais as razões para os árabes terem migrado para o Brasil? Geralmente é tentar melhor qualidade de vida, né, melhores condições financeiras. Ao chegarem no Brasil, eles se tornaram mascates, montaram lojas, sabe? Que a gente viu até foto de uma, né? Eles montaram armarinhos. As contribuições culturais, a gente pode falar que teve muita contribuição na alimentação, né? A gente tem o quibe, a nafta, pode ser o quibe assado ou o quibe frito, né? As esfirras vieram desse mundo árabe, tá? O Michel Temer, nosso presidente, ele é descendente de árabes. Aqui tem um textinho que vai ajudar a gente a responder a questão, para a gente conhecer melhor sobre eles, né? Então, a gente tem que eles começaram a desembarcar no país nos fins do século XIX. No início do século XX, esse fluxo aumentou e ficou importante, né? A maioria dos que vieram é de origem libanesa e os outros de origem síria. Tem também palestinos, jordanianos. O imperador Dom Pedro II, ele foi, né, ao Oriente Médio e ficou fascinado pela cultura daquele povo. E acharam eles muito cordiais. E aí, foi por meio do imperador, né, Dom Pedro II, que os primeiros imigrantes árabes vieram para o Brasil. Ele conta que entre 1884 e 1933, a gente pode fazer uma continha de subtração para ver quantos anos se passaram, né? Qual é o intervalo de tempo aqui, ó? Se eu puser 1933 menos 1884, 130 mil sírios libaneses entraram no Brasil pelo Porto de Santos. Desses 130 mil sírios, 65% eram católicos e 20% eram ortodoxos e 15% muçulmanos. A gente sabe que muitos árabes se tornaram mascates no Brasil e percorriam as grandes cidades, as fazendas do interior para vender produtos. Com o passar do tempo, eles fundam pequenas lojas de comércios nos centros urbanos e eles prosperam. E eles passam a ser chamados de turcos, né? E eles recebem essa denominação, né, de turcos, por quê?
no início da imigração, abaixa, filha, esses cidadãos sírio-libaneses, né, eles faziam parte do Império Turco-Otomano. Então, aqui, ó, a gente tem que muitos povos árabes, eles emigraram por motivos religiosos. A maior parte desses imigrantes eram cristãos, né? E eles passavam por certas privações sob o domínio otomano. Então, quer dizer, o império, ele fala aqui império, né? Império Turco-Otomano, o que eles faziam? Eles perseguiam, né, um pouco esses cristãos. E aí o que acontece? Tinha muita escassez de terra lá no Oriente Médio. Aí por fatores econômicos e religiosos eles resolviam vir embora, né? É o que a gente estudou um tempo atrás sobre essa questão aí. O que motiva as pessoas a mudarem de lugar? Né? Geralmente é questão que estão insatisfeitos com a vida ali no ambiente, né? Seja por questões religiosas, por questão econômica, tudo mais. Então, a opção de grande parte dos árabes no Brasil foi pelo comércio, tá? Então, a maioria optou pelo comércio. Esses imigrantes, eles eram de origem camponesa, né? E aí, essa miséria que eles enfrentavam no meio rural, lá no Oriente Médio, fizeram com que esses árabes preferissem se estabelecer no meio urbano brasileiro. Então, já foi falado, né, que eles se tornaram mascates. E o que são mascates? Se vocês perguntar a vovó, o vovô, eles vão saber falar, porque na época deles, mais ainda tinha mascates, né? Hoje a gente tem as lojas, mas antigamente não tinha. E esses mascates vendedores que vão perambular, né, pelo território para vender produtos, né, pelas cidades brasileiras. Então eles acumulavam dinheiro e montavam suas casas comerciais e posteriormente sua própria indústria, tá? Em 1907, em São Paulo e no Rio, 80% das lojas de sírios e libaneses eram de tecidos a varejo e armarinhos, né? E aí houve, nesse tempo, né, o aumento do processo de substituição das importações. Então, muitos árabes vão prosperar no meio da indústria brasileira. A gente tem um quadrinho aqui para preencher, né, uma tabela, perguntando, ó, por que os árabes migraram para o Brasil? Então, foi por questões religiosas e por questões econômicas, tá? De onde vieram, né? Então, vocês vão voltar no textinho e tá olhando lá para nós. Quantos árabes vieram para o Brasil de 1920 a 1940? Vocês também vão olhar na nossa tabela, né? Tá super tranquilo. Depois, quais os principais destinos dos imigrantes árabes no Brasil? Também na nossa tabelinha tem os principais estados que eles foram, né? E as contribuições dos árabes para o Brasil foi o desenvolvimento econômico e a alimentação, né? Que a gente tem muitos alimentos que originalmente são de lá, tá? No mais, alguém tem alguma dúvida? Eu estou à disposição de vocês, tá? Se tiverem dúvida, fiquem com Deus e até amanhã para o nosso sábado letivo.